irmãos, irmãs, vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Vamos buscar a presença de Deus, nessa manhã, entrando na tarde. Nós vamos fazer um clamor a Deus, e a palavra de Deus diz: clamas a mim e eu te responder-te-ei. Deus colocou esse propósito no coração para nós clamarmos, colocar a nossa vida na presença de Deus. Coloca a mão no seu coração, fecha os seus olhos, porque Deus é poderoso para abençoar. Deus é poderoso para mudar a sua história, mudar a situação que você está passando, que você está sofrendo. Querido Deus e meu Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, estamos aqui diante de Ti, diante da Tua presença, Senhor. Vem, Espírito de Deus. A Tua palavra diz: buscar-me-eis e me achareis. Mas quando buscar de todo o vosso coração, e nós colocamos o nosso coração diante do Teu altar, queremos tudo no modo silencioso, Deus, para que nada venha atrapalhar, Deus, a busca da Tua presença, que nada venha para interromper. Oh, Senhor, queremos mais de Ti. Queremos mais de Ti, Senhor. Assim como um avião passa no céu, Senhor, assim nós temos a certeza da Tua presença neste lugar, Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Não deixa nada e ninguém impedir, não tem ligações, nada impedir, Pai. Essa pessoa de clamar a Ti nesta manhã, Deus. Tu és maravilhoso. Tu és o Deus Todo-Poderoso, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. O Espírito de Deus, o Espírito de Deus está aqui, operando, Deus, operando em nossos corações.
Eu ouço a sua voz.
e diga: Espírito Santo, tenha liberdade nesta manhã para falar ao meu coração. Diga glória a Deus, a palavra de Jesus bem forte. Oh, glória! Amém, meu Deus. Pode se sentar no nome de Jesus. A vontade, a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse lá no livro do Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Daqui a pouco nós vamos fazer um grande clamor aqui, porque a palavra de Deus diz: clamas a mim e eu te responder-te-ei. Eu quero trazer uma palavra bem conhecida, mas com algo muito fundamentado hoje. Clamor muda história. O seu clamor pode mudar a sua história em nome do Senhor Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 10, nós vamos começar no versículo 46. Olha o que está escrito. Vamos para a palavra de Deus? Qualquer coisa você pode acompanhar aqui nas telas, em nome de Jesus. Vamos lá. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, fazendo o quê? Mendigando. Vamos parar aqui um pouquinho. Essa é uma história que todo mundo conhece. É uma história que você já viu grandes pregadores falar, pessoas ministrar, mas talvez o que você não conseguiu enxergar ainda nesta palavra é uma história que foi mudada com um clamor, uma história que foi mudada com simples clamor de todo o coração. A Bíblia diz, conta a história do cego Bartimeu. Ele tinha uma deficiência física, mas também tinha uma deficiência espiritual. A deficiência dele física é porque ele era cego. E a deficiência dele espiritual, pastor, qual que era? A dependência daquela situação. A Bíblia diz que ele tinha uma família, era cego, ele tinha nome, mas ele estava centrado a viver a história de um mendigo. Tem pessoas que elas são cegas, elas não enxergam fisicamente, mas elas não vivem uma vida de mendigo. Mesmo tendo uma deficiência física, ela consegue fazer outras coisas. Ele não, ele tem aquela deficiência física, ele só enxergava que ele poderia ser mendigo. E quantas pessoas estão passando uma situação difícil, elas só enxergam aquilo, não enxergam nenhum outro tipo de possibilidade, nada. Deus te trouxe aqui nesta manhã tarde, né? Para nós clamarmos, para que o seu clamor venha mudar a sua história, que o seu clamor venha mudar a situação que você está vivendo. Existem respostas que só virão quando clamar. As respostas já existem, mas elas só virão quando clamar. Jesus tinha uma outra vida para Bartimeu, mas enquanto Bartimeu não clamou, aquela velha história era o que estava prevalecendo. Talvez você não está tendo a história que Deus quer para a sua vida, porque você não está clamando, porque você não está abrindo os seus lábios. Bartimeu, ele teve que lutar contra si mesmo. Bartimeu, ele parou e olhou para ele, e ele enxergou que poderia ter uma nova história, mas ele enxergou não com os olhos físicos, ele enxergou com os olhos da fé. Todo mundo que olhava para Bartimeu via que ele era um mendigo, que havia uma capa sobre ele, que ele era cego.
A sobrevivência dele era de esmolas. Essa era a história de Bartimeu. E a sua história pode ser semelhante, mas Deus tem uma nova história para você. Deus tem algo novo para você. Vamos continuar? Versículo seguinte: e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O interessante aqui, sabe o que é? Que o cego Bartimeu, ele não esperou a vida dele melhorar para buscar Jesus. Ele buscou Jesus do jeito que ele estava. E tem pessoas que falam: não, quando eu melhorar eu vou para a igreja. Não, quando essa situação melhorar eu vou para a igreja. A Bíblia diz que quando ele ouviu falar de Jesus, ele enxergou que a história dele poderia mudar. Quando você ouve a palavra de Deus, você passa a enxergar que a situação que você está passando não é o teu fim. Deus ainda tem resposta para essa situação. Deus ainda tem resposta para esse diagnóstico. Deus ainda tem resposta para esta causa. Diga glória a Deus. Olha só o que Deus está falando hoje. Bartimeu mudou a história dele com um princípio: o que ouviu de Jesus, o que você ouve de Jesus, o que você ouve da palavra de Deus, é o princípio para mudar a sua história. Não foram outras pessoas que ouviram por ele, ele que ouviu. Eu acredito que ele era o cego que mais enxergava naquele lugar, porque ele estava ali sentado, Jesus passou e nada aconteceu. Jesus já estava à frente, mas quando ele ouviu que quem passou perto dele era Jesus, ele tomou uma decisão. Que decisão que ele tomou? Mesmo que Jesus já tenha passado, eu ainda tenho a oportunidade. Talvez você fale assim: pastor, minha oportunidade já passou. Pastor, agora eu já estou de idade, não tem mais o que fazer. Eu vou dizer uma coisa para você: a sua oportunidade é Jesus. A sua oportunidade é a palavra de Deus. Amém? Amém. Sabe por que você está aqui? Não para participar de um culto, não somente para clamar, para uma mudança de história em nome de Jesus. E eu estou com algo no coração que Deus me deu. Esse mês de fevereiro vai ser o mês da nossa vitória. Glória a Deus. Vai ser o mês da nossa conquista. Muitas pessoas vão estar sofrendo, vão estar passando por dificuldade. Muitas pessoas vão estar na festa da carne, mas nós vamos estar prosperando neste lugar. Nós vamos prosperar em terra seca. Nós vamos crescer nos desertos. Por quê? Porque eu estou na igreja? Não, porque eu estou clamando a Deus. O meu Senhor, o teu Senhor, já está em fevereiro. Fevereiro nem chegou para nós, mas já está para o Senhor. Por que eu vou falar isso? Porque Ele é o Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Então eu creio que Ele já está lá. Ele conhece o meu futuro, Ele conhece o seu futuro. Então Bartimeu, quando ouviu falar de Jesus, ele fez uma coisa que ele não estava fazendo. Ele clamou: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Talvez está faltando você clamar. Está faltando você levantar a tua voz aos céus. Continua. Daqui a pouco nós vamos clamar. E muitos o repreendiam para que se calasse cada vez. Muitos repreendiam, mas ele clamava cada vez. As pessoas o repreendiam. As pessoas falavam para ele: não tem mais jeito. Talvez alguém está falando para você que não tem mais jeito. Talvez alguém está falando para você que no teu caso não tem mais solução. Mas quem diz que não tem solução? Se Jesus estava ali, como Jesus está aqui conosco hoje, tem solução para você, tem saída para você. Quando nós clamarmos, daqui a pouquinho, daqui a alguns minutos, nós já vamos levantar um clamor. E quando começarmos a clamar, levanta a tua voz crendo que Deus responde àquele que clama. Deus responde.
determinar que o nosso mês de fevereiro não seja mais um mês qualquer, mas seja um mês de colheita, um mês de prosperidade, onde ninguém cresce, nós vamos crescer. Por quê? Porque antes de entrar no mês, nós já estamos determinando: o Senhor é conosco, o Senhor já está ali. Amém? E Bartimeu, ele clamou. Por mais que as pessoas tentaram impedir, ele clamava mais e mais. As pessoas mandavam ele ficar quieto, ele clamava. Ele não parou, ele não desistiu. Por quê? Porque o que ele ouviu era muito importante. Ele sabia que a mudança da vida dele aconteceria por aquilo que ele ouviu. A sua mudança, a sua história não acontece porque você está na igreja, acontece porque você está na igreja e está ouvindo uma palavra de mudança. Você está ouvindo a palavra do Senhor Jesus. E quando você ouvir a palavra de Jesus, agarre-se nela. Não vai nem para a direita e nem para a esquerda. Como Deus falou para Josué: Josué, tão somente esforço-te e tem bom ânimo. Como eu fui com Moisés, serei contigo. Não olhe nem para a direita e nem para a esquerda. Então somente fique na palavra. Amém, Jesus? Fica na palavra. A sua resposta, a minha resposta, está naquilo que nós ouvimos de Jesus. O interessante é que ele ouviu e não ficou quieto. Você ouve e às vezes fica quieto. Esse é o problema. Porque a questão não é só ouvir, é agir sobre aquilo que se ouve. Ouvir você ouve muito, agir você age pouco. Assim que ele ouviu, ele não deixou a cegueira impedir de clamar. Ele não deixou a necessidade financeira impedir o seu clamor. Ele não deixou que a capa que representava que ele era mendigo impedir ele de clamar. Ele não deixou nem as pessoas que se levantaram contra ele para fazer com que o seu clamor parasse. Não pare de clamar. Diga glória a Deus. Não pare. Continuando, vamos lá. Nós já vamos clamar. E o filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele clamando. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem de bom ânimo, levanta-te, que ele te... Vamos parar aqui um pouquinho. A história de Bartimeu sempre terminava naquele caminho. Mas quando ele ouviu falar de Jesus, aquele caminho nunca mais encontrou Bartimeu. Nunca mais. Depois que Bartimeu encontrou com Jesus, aquele caminho nunca mais encontrou Bartimeu mendigando, pedindo esmola. Quando você ouve de Jesus, os caminhos que você um dia andava, hoje você não pode andar mais. As coisas que você fazia antigamente, hoje você não pode fazer mais, porque você ouviu falar de Jesus. Diga a glória a Deus. Vamos continuar? E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando, disse: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha visto. Vamos parar aqui um pouquinho. Ele queria enxergar. O que você quer? Jesus está perguntando: o que você quer? Ele queria enxergar. Mas ele só teve essa oportunidade de encontrar com Jesus, de falar com Jesus, porque lá atrás, quando ele ouviu, ele clamou. Você está ouvindo agora, e depois você vai clamar, vai levantar a sua voz. Ele clamou acreditando que aquele não era o fim dele, ele tinha muita coisa para frente. Este não é o teu fim. Você tem muita coisa ainda para frente, em nome de Jesus. Último versículo. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho.
Depois que ele recebeu a bênção, ele não virou as costas para Jesus, ele seguiu Jesus. E você, quando recebe uma bênção, você segue Jesus ou você vira as costas? Tem gente que quando não recebe a bênção, ela está na igreja. Quando ela recebe a bênção, ela não vai mais para a igreja. Por quê? Porque ela conseguiu o que ela queria. Na verdade, ela não entendeu que o que é mais importante do que a bênção é o abençoador, é Jesus. Então nós vamos clamar agora, nós vamos levantar a nossa voz, porque o perdão do Senhor ninguém pedirá. Bartimeu mudou sua história através do clamor. A mulher de sangue mudou a história dela clamando: eu só preciso tocar nas vestes. Você vai mudar a sua história clamando. O seu clamor de hoje abrirá portas amanhã. Você reconhecendo o Senhor hoje, coisas grandes vão acontecer na sua vida. Você lembra a mensagem que eu preguei esses dias de Jairo, que quando chegou a pior notícia, Jesus olhou para ele e falou: não temas, crê somente. E naquele momento ele teve que tomar uma decisão. E ele creu e caminhou com Jesus, zombado de Jesus. Jesus tirou as pessoas de pé, entrou ele e algumas pessoas dentro da casa, tocou da menina, falou com a menina levantou e o milagre aconteceu. Mas o milagre aconteceu não porque Jesus entrou na casa, não porque Jesus tocou na menina, deu uma palavra para ela. O milagre aconteceu porque lá atrás Jairo decidiu crer. Sabe que coisas vão acontecer amanhã? Porque você está decidindo crer hoje. Você está decidindo confiar hoje. Por isso que a Bíblia diz: santificai-vos hoje, porque amanhã farei maravilhas no meio de nós. Esse clamor que nós vamos fazer aqui juntos vai fazer com que no mês de fevereiro Deus venha abençoar a sua vida. Não estou falando que será fácil. Estou dizendo que Deus vai te dar esse mês de fevereiro uma terra de conquista. O que fez os espias desanimar o povo não eram os gigantes. Os gigantes não eram os problemas, mas os espias. Os espias eram o problema. Eles que fizeram o povo não acreditar na possessão da terra. Quando Deus falou: essa terra eu vou dar para eles, não era só a terra física, mas tudo que estava naquele lugar seria deles. Esse mês de fevereiro, se prepare, que será a sua vez, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Vamos ficar de pé. Eu quero levantar um clamor com você agora. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. Vamos levantar a nossa voz. Senhor meu Deus e meu Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Pai, nós estamos aqui diante do teu altar, Deus. E a tua palavra diz em Jeremias: clamas a mim e eu te responderei. Senhor, queremos respostas do Senhor no nosso caminho. Queremos resposta do Senhor na nossa casa. Queremos resposta do Senhor na nossa vida. Por isso que nós clamamos o Senhor, porque a tua palavra diz: assim diz o Senhor.
passado, Deus, ele queria voltar atrás, mas quando o Senhor falou com ele olhou para a terra seca e falou: vai ter semente neste lugar, vai ter crescimento neste lugar, vai ter crescimento nesta igreja, vai ter crescimento na vida dessa pessoa que está clamando agora, está levantando a tua voz. Pai, nós clamamos a ti, nós declaramos o milagre e cremos que aonde há o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Venha, Pai, na tua mão forte, venha quebrando as cadeiras, venha destruindo os milhões de ferros. Tu és o meu Shaddai, tu és o Deus Todo-Poderoso. Pai, entra nesta causa agora, entra nessa situação agora, venha repreendendo, restaurando esse casamento, restaurando a saúde desta mulher, restaurando a saúde deste homem. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és o Deus vivo, Deus. Transforma esta nação, transforma esta cidade, transforma, Deus, envia a bênção neste lugar, envia a restauração, envia a providência, os milagres, ó Deus, porque o Senhor ninguém impedirá. Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos e esperamos. Nosso Deus é poderoso para mudar. Nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que o possa derrotar. Levante suas mãos e declare: Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Os sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus, pois tudo é possível ao que crê. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos. do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos e esperamos. Nosso Deus é poderoso para mudar. Nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível.
porque a tua palavra diz: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos e abrirei as portas de bronze. Pai, esteja à frente nos caminhos da vida desta mulher, nos caminhos da vida deste homem, Pai. O nosso clamor de hoje já está transformando o nosso mês. O nosso mês de fevereiro é o mês de vitória, é o mês de conquista, é o mês de vitória, Deus. E nós sabemos que o nosso clamor hoje está transformando o nosso futuro. Alabassuia, alabá. Levanta as suas mãos para o alto e num ato de fé profético, diga: Senhor, meu Deus, eu tomo posse da minha bênção, e este mês de fevereiro é o mês da minha vitória, da minha conquista, do meu milagre. Diga glória a Deus, aplauda o Senhor em nós, em nome de Jesus. Oh, glória! Amém? Pode ter certeza que fevereiro não é um mês qualquer, é o mês da sua vitória, da sua bênção. Deus já está trabalhando a seu favor, em nome de Jesus. Pode se sentar, daqui a pouco você vai embora para sua casa, abençoado em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor. Amanhã, domingo, estaremos aqui na igreja. Pode cortar lá. Estaremos aqui na igreja, tá bom? Às 8 da manhã e às 18 horas.